Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. Marco Antônio Manfredini, secretário-geral do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o CRO São Paulo. Dr. Marco Antônio Manfredini é graduado em odontologia pela Universidade de São Paulo e especialista em saúde pública pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Entre atividades realizadas e cargos, ele foi membro da Comissão Técnica de Assessoramento à Coordenação Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde e integrou a Comissão Técnica de Assessoramento ao Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o ProSaúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Departamento de Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Atualmente é pesquisador do Centro, colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e coordenador de tutoria do curso de especialização em Saúde da Família da Universidade Aberta do SUS, da Universidade Federal de São Paulo. Belíssimo currículo, doutor Manfredini. Faltou dizer que no final da década de 90, teve a honra de assessorar o vereador Carlos Neder. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite para vocês e para nós é um prazer, em nome do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, poder dialogar com essa importante profissão que são os caminhoneiros que respondem aí também pela questão do transporte e toda a necessidade que nós temos desse setor no país. Pois é uma categoria que a gente costuma dizer que carrega o Brasil nas costas. Com certeza. Doutor, vivemos em um país onde as pessoas não priorizam certos cuidados, né? Entre eles está a saúde bucal. Por que isso ocorre na avaliação do senhor? Então, Cláudio, na realidade, eu acho que nós estamos num momento de mudança no Brasil, né? Nós temos alguns levantamentos que são feitos para verificar como é que está a saúde bucal do brasileiro, né? E, felizmente, quando a gente compara a nossa situação hoje com a que a gente tinha, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, a gente já nota uma melhoria, né? Durante muito tempo, o Brasil foi conhecido como o país dos desdentados, né? Inclusive, era muito comum até em charges da imprensa aparecer essa questão, mas, na realidade, nos últimos 30 anos, a gente teve uma mudança. Fazendo uma comparação, né, a gente pode dizer que o quadro da saúde bucal hoje no Brasil está como metade de um copo d'água, né? Quer dizer, não podemos falar que o país tem uma saúde bucal excelente, mas também não podemos falar que o país tem uma saúde bucal péssima, né? Então, nós avançamos muito com relação à questão, por exemplo, as principais doenças que ocorrem na boca, né, em especial a cárie dentária, só para que os nossos amigos caminhoneiros aí consigam entender mais facilmente, né? Uma criança com 12 anos de idade, nos anos 80, aqui no município de São Paulo, ela tinha em média quase 7 dentes permanentes atacados pela cárie aos 12 anos de idade. Hoje, essa média está ao redor de 2 no Brasil, no último levantamento. Então, a gente teve uma redução fantástica no número de cáries em crianças. Mas ainda persistem grandes problemas, né? Em especial nas faixas etárias adultas e idosas, até porque foram faixas, né, que acabaram pegando também um outro momento da odontologia enquanto profissão, né? Porque também nesses 30 anos, a odontologia mudou muito a sua forma de prática, né? Fazendo com que hoje as condições de trabalho que a pessoa tenha, a pessoa possa chegar aos 70, 80 anos de idade com todos os dentes na boca. Doutor, eu incluiria aí não só a questão da mudança da prática da odontologia, mas sobretudo pela quantidade de consultórios nos bairros, né? E obviamente, a relação oferta e procura, os preços são mais acessíveis e acabam permitindo que as pessoas procurem um dentista, né? Porque ainda contar com um dentista da rede pública há certas dificuldades, não é mesmo? Com certeza. Por mais que a gente tenha aumentado, né, nós tivemos um momento muito importante no caso do Brasil, né, que foi o momento da instituição da Política Nacional de Saúde Bucal do Brasil Sorridente, que ampliou muito o acesso da população aos serviços odontológicos. Hoje, a estimativa é que 45% da população brasileira tem acesso ao serviço público.
Agora, é lógico que também esse quadro de profissionais do serviço público ainda é muito desigual, né? Então, por exemplo, cidades como São Paulo, por exemplo, nós temos um déficit muito grande na questão de profissionais no setor público, né? Agora, por outro lado também, o número de dentistas no Brasil cresceu muito nos últimos anos, né? Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 240 mil cirurgiões dentistas e no estado de São Paulo 85 mil cirurgiões dentistas. Então, a possibilidade de acesso, né, hoje da população a um consultório odontológico mudou completamente em relação ao que ocorria antes, né? E só para situar também dois outros aspectos muito importantes que dizem respeito a essa mudança do quadro de saúde bucal, né? Um foi a fluoretação das águas, que é uma medida muito importante, uma medida benéfica, né, para a população. O senhor pode explicar um pouco mais o que é essa? Na realidade é o seguinte, nós temos água de abastecimento público, né? Então, imaginando que eu peguei esse copo d'água agora da torneira aqui da nossa estação de TV e essa água foi fornecida pela companhia de saneamento. Esta água aqui contém flúor, né? Então, o flúor, qual que vai ser a atuação dele dentro do corpo da pessoa, né? A hora que a pessoa bebe esse copo de água com flúor, esse flúor vai entrar na corrente sanguínea da pessoa e depois ele vai ser expelido na boca, né? Então ficaria como que um flúor que está saindo, né, através do que a gente chama do fluido gengival, da saliva, e isso é um fator de proteção para os dentes, né? E um outro fator também muito importante é a adoção de medidas preventivas, né? Porque eu e você somos parte de uma geração que a gente achava que era natural perder os dentes, sim, né? Pessoas aí que têm mais idade achavam natural essa questão. Hoje em dia não, né? Quer dizer, hoje em dia você tem pessoas aí que hoje em dia estão chegando na faixa aí de uns 25, 30 anos de idade que nunca tiveram uma cárie na vida, né? Porque tiveram cuidados, né, preventivos. E é importante destacar, né, até conversando e dialogando com um amigo caminhoneiro que está assistindo esse programa, que é muito importante o autocuidado, né? O que nós chamamos de autocuidado? É justamente aquele cuidado que a pessoa acaba tendo no seu cotidiano. É escovar o dente, é passar o fio dental, depois a gente pode até voltar a esse tema com mais tranquilidade, né? Mas, por exemplo, um dado importante para o nosso debate, né? O Brasil hoje é o terceiro maior mercado de produtos de higiene bucal no mundo, né? Então nós temos efetivamente uma possibilidade de oferecer escova dental, creme dental, fio dental, líquidos, né, para colutórios, para bochechos, a preços acessíveis à população, e isso também é um fator que tem contribuído para a melhoria da saúde bucal. E são de fácil, podem ser facilmente transportados. Isso, é muito importante, né? O caminhoneiro ele pode ter, inclusive, na necessaire, dentro do porta-luvas do seu caminhão, na cabine do seu caminhão. Eu acho que tanto para o caminhoneiro, né, que trabalha, por exemplo, numa cidade que nem São Paulo, né, que muitas vezes não consegue voltar para a casa dele para almoçar, por exemplo. Sim. Como um caminhoneiro que de repente está transportando uma carga aqui de São Paulo para Rondônia, por exemplo, né? Quer dizer, eles podem ter dentro do seu porta-luvas, como você falou, uma necessaire com uma escova, um creme dental, e na hora do almoço, depois que faz a refeição, realiza uma escovação naquele momento, né? Hoje nós sabemos que pessoas que utilizam, né, regularmente a escovação, aí, escovando os dentes 3, 4 vezes ao dia, também tem um outro fator de proteção, que é justamente o quê? A presença do flúor no creme dental. Então, além do flúor na água, né, que não são todas as cidades no Brasil que têm a fluoretação das águas, mas a quase totalidade dos cremes dentais, né, as pastas de dente produzidas no Brasil tem flúor. Então, se eu faço, né, depois que eu fiz a alimentação, eu faço uma escovação com creme dental fluoretado, eu estou protegendo minha boca também. Dr. Manfredini, 1 minuto. Vamos para um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística.
Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o Dr. Marco Antônio Manfredini, secretário-geral do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CRO São Paulo. Doutor, o que muitas pessoas não assimilam é que a ida ao dentista não é para tirar dentes ou obturar dentes, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quais os tipos de problemas ou doenças podem ser evitados ou tratados durante uma consulta num consultório odontológico, né? Antes que algo pior possa ocorrer. Então, nós temos várias doenças, né, Cláudio, que podem se manifestar na boca das pessoas, né? As duas principais doenças que a gente tem, em termos de serem as que acometem mais pessoas, né, são a cárie dentária e a doença gengival, né? E é importante destacar que tanto a cárie dentária como a doença gengival são doenças hoje que nós classificamos como doenças controladas, né? Controladas por quê? Porque se a pessoa tiver determinados hábitos de vida, de higiene, dieta, né? Por exemplo, um fator que deve ser destacado para o amigo caminhoneiro. Hoje nós sabemos que, com relação à relação do açúcar com a cárie, por exemplo, né? Quanto mais frequente a ingestão de açúcar durante o dia, maior o risco de você ter cárie. Então, por exemplo, aquele caminhoneiro que fica tomando um cafezinho adoçado várias vezes ao dia, ele vai ter muito mais chance de ter cárie do que, por exemplo, um caminhoneiro que a hora que terminou o almoço comeu um doce na sobremesa. Porque com relação à questão da relação da cárie com a relação do açúcar, o problema principal é a frequência de ingestão, né? Então, quanto mais vezes eu tomo açúcar durante o dia, mais risco eu vou ter de ter cárie, né? Então, a cárie dentária e a doença de gengiva hoje são doenças muito evitáveis, né? Por exemplo, uma questão importante que é o câncer bucal. O câncer bucal, geralmente, ele não é tão percebido pelas pessoas, né? Mas nós temos hoje, no Brasil, por ano, né, 15 mil novos casos de câncer bucal detectados. E é um câncer muito facilmente identificável, né? Se, por exemplo, uma orientação rápida que a gente dá, né? Se você tem uma ferida na sua boca que não cicatrizou em 3, 4 semanas, procure rapidamente um profissional. Por quê, né? Muito provavelmente não vai ser o câncer. Pode ser uma afta, pode ser um outro tipo de doença. Mas se for um câncer, ele já vai poder ser diagnosticado com uma certa brevidade. Entendi. Doutor, é verdade que um dente com cárie e não tratado corretamente pode causar infecção e ser fatal? Sim, a gente tem hoje, né, várias situações, porque você tem o dente que ele sofre um processo de cárie, ele sofre uma destruição da sua estrutura, né, da estrutura do dente, aquela que nós chamamos de cavidade, né, mas que é aquele buraco que se forma dentro do dente, ele vai sendo contaminado por bactérias. Essas bactérias podem entrar na corrente circulatória e causar infecções em outros locais do organismo, né? Então é muito importante, toda vez que você tiver um processo de cárie, rapidamente você fazer o tratamento, né? Inclusive hoje, muitas vezes você pode falar, mas o profissional está viajando, né? Não tem problema, ele passa num consultório, faz um atendimento de urgência e depois ele retoma o tratamento na cidade dele ou no local que ele vai ficar o maior número de dias, né? Então é muito importante e sempre, né, quando a gente tem algum problema de dor de dente, né, sempre que você tem uma dor de origem dental, é que você já está com um estágio de cárie mais avançado, né? Uma cárie inicial, raras vezes ela dói, né? Então é muito importante o caminhoneiro estar atento, porque se ele sentir, né, no seu cotidiano de trabalho, de repente fui almoçar, comi uma coisa quente, comi uma coisa fria e sentiu algum tipo de sensibilidade, tão logo quando possível ele passar por um profissional, né, que possa estar avaliando a situação dele. Agora, o fato de se ter uma sensibilidade no dente não está relacionada diretamente com a possibilidade de ter uma cárie. Isso. Nós temos vários tipos de situações na boca que podem levar, por exemplo, à sensibilidade, que nós chamamos da sensibilidade dentinária, né? Por exemplo, pessoas que têm acima de 40 anos, geralmente elas têm uma retração da gengiva, né? A gengiva ou ela desce, né, se for na arcada inferior, nos dentes de baixo, ou ela sobe nos dentes de cima. E isso, por exemplo, pode causar a exposição da raiz, né, do dente. E o que acontece? A superfície que reveste a raiz do dente é um tecido que é diferente do esmalte, que é o que recobre o que a gente chama da coroa, que é a parte externa do dente. Então, a raiz, que é o que segura o dente dentro
do osso, né, exposta, ela pode dar sensibilidade. Então, nesses casos, você também procura um profissional e ele vai instituir o tratamento necessário. Às vezes uma aplicação local de flúor, às vezes há necessidade já de fazer algum tipo de restauração. Então a dor, né, é um elemento importante para a questão da saúde bucal, porque sempre que você tem a presença de algum quadro de dor, você tem alguma alteração na sua condição de saúde bucal e que você deve estar procurando, né? E acho que uma questão importante também é a questão dos retornos ao dentista, né? Porque as pessoas muitas vezes manifestam esse tipo de dúvida, né? De quanto em quanto tempo que eu tenho que passar com o cirurgião dentista? Hoje nós sabemos que a questão da frequência do teu retorno ao cirurgião dentista tem muito a ver com o seu risco, que você tem um risco individual para a cárie e para a doença gengival, que são as duas principais doenças que acontecem na boca. Então, eu posso ter um paciente que às vezes ele possa ter um retorno anual e ele não vai ter problema nenhum. Só que eu vou ter um paciente que de repente eu vou ter que fazer um controle dele a cada 3 meses, a cada 6 meses, em intervalos de tempos menores. Então, uma questão muito importante para orientar para o amigo caminhoneiro é sempre quando ele conclui um tratamento, que ele termina um tratamento, que ele converse com o profissional e fale, olha, na minha situação de saúde bucal, de quanto em quanto tempo é importante eu estar retornando, né? Porque acho que essa é uma informação importante. Importante porque nem todos têm o mesmo ritmo de vida e nem todos têm a mesma necessidade. Então, às vezes, é importante. E outra, né? Cria-se um vínculo entre o profissional e o cliente ali, né? E isso é importante porque o profissional passa a conhecer a situação do cliente, né? E pode orientar de uma forma mais particular. E essa questão, né, Cláudio, ela é importante que ela se aplica tanto para o dentista que está no consultório particular, como também, por exemplo, o dentista que está na rede pública, né? Hoje nós temos isso. Nós temos o Programa de Saúde da Família, que eu te falei, que cobre aí 40% da população com cuidados odontológicos, né? Que também esse profissional ele faz as ações dentro daquele bairro, né? E ele acaba sendo uma pessoa de referência para aquela população que mora naquela região. Então é muito importante, nós inclusive do Conselho, né, estimulamos muito essa questão do contato da população com o profissional e fazemos inclusive campanhas de orientação para os cirurgiões dentistas no sentido de que eles também sejam mais proativos, né? Que na comunidade eles de repente vão visitar uma igreja, dar uma orientação sobre saúde bucal naquela comunidade. Por quê, né? Porque nós entendemos efetivamente que há um trabalho nosso que é muito importante, que é o trabalho realizado dentro dos consultórios odontológicos no atendimento à população, mas nós também temos que ter ações mais gerais para melhorar o quadro de saúde das comunidades. E a orientação muitas vezes é 50% do processo. Com certeza, né? Vou te dar um outro exemplo, a questão do câncer bucal, né? Hoje nós sabemos que a presença do câncer bucal está muito ligada ao consumo de álcool, por um lado, e ao consumo de fumo, por outro, né? Então o cigarro ele é um fator de risco para câncer bucal. Hoje em dia nós também sabemos que o cigarro é um fator de risco para a doença periodontal. Então o amigo caminhoneiro que ainda fuma, né? A gente sempre, como profissional de saúde, a gente sempre tenta fazer, né, o debate, né, sobre a importância... Até para levar a conscientização. De parar de fumar, né, mas aquele caminhoneiro que ainda fume, né, saiba, né, que no seu caso é muito importante você passar regularmente pelo cirurgião dentista, porque você vai ter um risco maior de ter doença de gengiva e de ter câncer bucal, né? Doutor, mais um minuto. Vamos para mais um comercial.
vários sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o Dr. Marco Antônio Manfredini, secretário-geral do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CRO São Paulo. Doutor, a gente está no estado de São Paulo, aqui a federação, a FETRABENS, ela está sediada aqui no Parque Novo Mundo, na capital, São Paulo capital, e tem uma atuação com 22 sindicatos do estado, né? Eu estou dizendo isso porque aqui no estado de São Paulo, as concessionárias, né, mantêm um programa de saúde, né? Inclusive, nesse caso, a gente tem até a honra de citar aqui a CCR Autoban, né, que foi pioneira ali na Bandeirantes, no quilômetro 56, que é um posto de parada. Eles têm ali um atendimento médico, odontológico, enfim, que é o Estrada para a Saúde, que virou, em virtude da importância, virou um programa da instituição CCR, né? Então, em todas as rodovias concessionadas pela CCR, existe esse programa. Apenas se eu não me engano, apenas na Bandeirantes ela é fisicamente localizada, nas demais ela é rotativa, né? Mas o que eu queria dizer para o senhor é que a Federação do Estado de São Paulo mantém um ônibus odontológico, né, que tem 3 consultórios, tem um espaço para raio-x, é um ônibus bastante avançado, foi adquirido já há 5, 6 anos, já percorreu quase 70 cidades aqui em São Paulo e na Grande São Paulo, né? Sempre levando para os municípios o atendimento para caminhoneiro e para a população, né? Como que o senhor vê esse tipo de iniciativa? Olha, essas iniciativas elas são muito importantes, né? Nós entendemos hoje que nós temos que ter uma sinergia, né? Uma parceria entre os vários atores que estão na sociedade, né? No caso brasileiro, né, nós temos a nossa Constituição que ela coloca, né, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Mas também a mesma Constituição ela coloca que a assistência à saúde pode ser feita também pelo setor privado. Então nós temos que, sem deixar, né, de cobrar dos órgãos governamentais, das 3 esferas de governo, é importante situar isso, né, porque a saúde é uma responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios, porque geralmente a gente sempre cobra do prefeito que está mais perto da gente, né? É como diria o Franco Montoro, né, o saudoso Franco Montoro, as pessoas moram no município. Sim, e nós defendemos inclusive que os municípios sejam, né, tenham mais autonomia, mais recursos financeiros do que tem hoje, né? Até saindo um pouquinho da questão da odontologia e pensando na questão da saúde mais geral, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, o Brasil, os gastos hoje em saúde públicos, a esfera de governo que mais cresceu foi o município nos últimos anos, né? Em detrimento dos governos estaduais e federais. Então, os municípios é que têm segurado essa questão do atendimento. Mas essas parcerias, como a que você citou, né, feita tanto por empresas como por sindicatos, elas são importantes por quê? Porque elas possibilitam a ampliação do acesso à população. E não só na questão assistencial, como você destacou, né, que é a questão do atendimento, mas também na questão da orientação, né? Nós já, inclusive, em vários momentos tivemos com a Artesp, né, já em situações anteriores, onde a gente teve, inclusive, algumas ações conjuntas do Conselho com a Artesp para, por exemplo, fazer veiculação de material informativo no posto de pedágio, né? E manifesto aqui já de público para você que nós temos o máximo interesse depois de estar, enquanto Conselho de Odontologia, estabelecendo uma parceria também com a Federação aqui, no sentido de a gente pensar material educativo para o caminhoneiro, pensar em outras atividades. Então é muito importante, né, sem tirar o papel do Estado, mas também a gente reconhecer a importância dos outros atores da sociedade civil para que eles possam efetivamente contribuir, né, para a melhoria da saúde da população. Obrigado, doutor. Desde já a gente já coloca aqui no ar a importância dessa parceria e com certeza nós vamos levar para o presidente que vai ver com bons olhos, sim. Em breve teremos novidades sobre esse assunto.
Doutor, quais os tipos de escova e enxaguantes bucais mais adequados para o uso diário? Principalmente para um profissional, né, como o caso do caminhoneiro, que num dia, muito provavelmente, ele vai encontrar as 4 estações do ano, né? Ele pega a chuva, ele pega o sol, passa ali um frio, enfim. É muito comum o caminhoneiro, e sem contar que passa por estradas que nem sempre são asfaltadas, as situações que o senhor, como cidadão, conhece já no Brasil. Existe algum tipo de enxaguante bucal ou escova de dente que é mais afeita a um tipo de boca, a outro tipo de boca? Como que funciona? Então, de novo aquilo que eu falei para você, né? É muito importante que o paciente, né? O cliente, o usuário do sistema de saúde, sempre que ele passar por uma consulta com o profissional, pedir uma orientação, né? Nós temos hoje no mercado brasileiro uma diversidade muito grande de escovas dentais, cremes dentais, fios dentais e enxaguantes bucais, né? Por exemplo, o enxaguante bucal. O enxaguante bucal, ele é um instrumento de higienização que a gente recomenda nos casos em que a pessoa tem um alto risco para cárie e para doença gengival, né? Então, por exemplo, uma criança que usa um aparelho, um adulto que usa um aparelho, uma pessoa que passa longos períodos do dia e não tem condição de fazer higienização bucal, ele tem um enxaguante, pelo menos ele usa o enxaguante naquele período, né? A escova também a gente tem que atentar para várias situações. Tem pessoas que têm uma dificuldade motora para conseguir acessar, por exemplo, os dentes mais do fundo, que nós chamamos de dentes molares, né? Então, uma escova com cabeça pequena, cerda menor, fica mais fácil de ser utilizada. Se é uma pessoa que faz muita força na escovação, e geralmente, quando a gente vai ver a maior parte dos nossos pacientes fazem uma força na escovação maior do que a necessária, né, para higienizar a sua boca, se ele compra uma escova com a cerda muito dura, ele também vai acabar, além de durar pouco, machucando a gengiva, né, causando outras complicações. Então, é muito importante, Cláudio, esse diálogo do paciente com o profissional, porque o profissional, sabendo e conhecendo a sua vida, né, ele pode passar para você a orientação correta. Agora, de uma maneira geral, né, para todos os caminhoneiros, o que a gente poderia estar sugerindo seria ter um kit básico de saúde bucal, que nem você falou no início da nossa entrevista, dentro do porta-luvas, né? O que seria importante ter nesse kit de saúde bucal? A escova, o fio dental, o creme dental e o líquido para enxaguante, né? E dependendo da situação, ele vai utilizar aquilo que for necessário dentro da rotina de trabalho que ele tem, né? A princípio, né, uma questão que pode nos parecer assim que seja importante orientar o seu profissional é a questão de pessoas que se alimentam várias vezes durante o dia, né? Então, vamos supor, eu tomei o café da manhã, agora eu vou almoçar, depois eu vou jantar, né? Agora, nós temos pessoas que às vezes se alimentam várias vezes durante o dia. Então, essa pessoa, pelo menos, depois que ela se alimentou, faz um bochecho, faz alguma coisa para remover, né, os restos de alimento que fiquem na boca. Doutor, já ouvimos casos de pessoas que sofrem com uma enxaqueca durante muito tempo. E somente depois de uma consulta ao cirurgião dentista é que consegue identificar a origem do problema e se livrar da enxaqueca. Qual a relação dos dentes com essa dor de cabeça? Na realidade, assim, né, nós temos hoje um problema muito presente na nossa sociedade, que é a questão do estresse, né? Estamos todos, né, e imagino que os caminhoneiros mais ainda do que a média da população, submetidos a um conjunto de estresse muito grande, né, no cotidiano do trabalho, nos estudos e outras atividades. Então, o que a gente tem observado nos últimos anos, né? A maior presença de problemas que nós chamamos dentro da articulação temporomandibular, né? O que quer dizer articulação temporomandibular? É justamente esse pedaço aqui da boca, né, que nós temos esse osso que se chama mandíbula, e esse é um osso móvel, né, é um osso que se movimenta, e ele prende no crânio. Então, esta articulação que prende a mandíbula, o queixo, ao resto do crânio é que nós chamamos da articulação temporomandibular. O que você pode ter, né? Você pode ter processos de dor, né, processos de sensibilidade, processos de espasmo muscular, a musculatura fica contraída, né, relacionado com problemas na articulação temporomandibular. E esses problemas podem gerar enxaqueca, podem gerar outros tipos de dores
tanto na região cervical, né, no pescoço, como também na região da face. Então é sempre muito importante, né, que quando a pessoa tiver alguma presença de dor, que ela possa pedir avaliação do seu profissional. Por exemplo, às vezes a ausência de alguns dentes pode levar a você a ter um problema na articulação temporomandibular. Uma posição incorreta dos dentes pode te levar a ter um problema na TM. Então, é sempre bom, né, você estar atento para isso, relatar para o seu profissional e identificar no seu caso, né? Por exemplo, hoje tem sido muito comum a utilização do que a gente chama das placas mio-relaxantes, né? O que são essas placas? São semelhantes àquelas proteções que as pessoas colocam para fazer lutas, né, por exemplo, que aquilo ali você pode instalar quando a pessoa dorme à noite, ela usa a placa que a gente chama de placa de mordida, né? E isso, por exemplo, já dá um alívio para a questão da articulação temporomandibular. Mas é sempre importante analisar o caso com o profissional. Tá certo, doutor. Bom, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país, agradecendo a presença do Dr. Marco Antônio Manfredini, que é secretário-geral do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e deixamos o espaço aberto para suas considerações finais. Por favor, doutor. Então, acho que é muito importante a iniciativa que vocês adotaram, né? Se isso, inclusive, deve servir de exemplo para outras categorias profissionais. Nós entendemos efetivamente que espaços como esse são fundamentais, por quê, né? Porque nós temos que contribuir, Cláudio, no Brasil, para a criação do que nós chamamos de uma consciência sanitária da população, né? Hoje nós sabemos no mundo inteiro que quanto mais acesso à informação a população apresenta, melhores são seus indicadores de saúde, né? E isso se reflete, por exemplo, na saúde bucal. Crianças que são cuidadas por mães que têm mais anos de estudo têm menos cárie do que crianças que são cuidadas por mães que têm menos tempos de estudo. Então, na realidade, o acesso à informação ele é fundamental, né? E eu acho que vocês estão cumprindo o papel muito importante no sentido da difusão do conhecimento, na difusão da informação e, sobretudo, né, para o caminhoneiro que tem um cotidiano de vida tão difícil, que ele possa efetivamente, no momento em que ele consegue parar o caminhão, acessar esse programa e ver a importância que tem, né, não só a saúde bucal, mas outras orientações com relação à sua vida. Agradecemos a sua presença, que para a gente é sempre sinal de prestígio. E lembramos que a proposta do programa de hoje não é apenas levar informação sobre saúde bucal para você, amigo caminhoneiro, que se encontra muitas vezes em situações difíceis, percorrendo estradas com a estrutura que a gente conhece, lamentavelmente, aqui no Brasil, mas para que você possa levar essas informações e disseminá-la no seio da sua família. Conversar com seus filhos, conversar com a sua esposa, conversar com seus amigos sobre a importância de manter uma saúde bucal adequada. Obrigado pela sua presença e contamos com a tua audiência na próxima terça-feira. Até lá! O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.